Graças a Deus, boa noite, eita dia abençoado, não é? Gostaria de aproveitar esse momento e essa oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor porque o Senhor tem sido um Deus presente, tem sido um Deus maravilhoso e nós temos vivido essa realidade, essa dimensão de fé, aonde nós cremos que estamos sendo cuidados, assistidos o tempo todo por esse Deus. Ele não nos deixou à mercê da maldade, muito pelo contrário. É claro que a maldade ela existe, mas o Senhor, Ele continua cuidando dos seus. Ele é o Deus que continua nos dando livramento e manifestando a sua graça, que é o seu favor, e nos ajudando de alguma forma a continuarmos nessa caminhada da qual nós escolhemos estar, que é essa caminhada rumo ao céu, seguindo a Jesus, seguindo as suas pisadas, das quais nós cremos que nos conduzirá para aquilo que nós chamamos de gozo eterno, felicidade eterna, vida de verdade. É isso que Deus tem para cada um de nós. Essa semana, na segunda-feira agora que passou, nós saímos para fazer uma ação social, uma ação voluntária, fizemos algumas marmitas e saímos para entregar essas marmitas, levar a refeição, o alimento àqueles que estão vivendo, nas suas dificuldades, passando por privações, por necessidades, pessoas que infelizmente estão vivendo em uma condição da qual eles precisam realmente de ajuda, precisam de misericórdia, precisam de compaixão. Pessoas essas que não precisam de acusações, de apontamento, muito pelo contrário, elas precisam de que pessoas se aproximem para as acolher, para as estender as mãos, não para as fazer o mal, porque o mal, a realidade daquilo que seja o mal, na maioria das vezes elas já estão vivendo. Muitos deles ali usuários de drogas, muitos deles estavam ali na rua por conta de muitas coisas erradas que fizeram. Porém, nós não fomos ali para entrevistá-lo, nem muito menos para questioná-los o porquê que eles estavam ali na rua, porque foram parar naquela vida. Nós não fizemos nenhum tipo de enquete, de entrevista, de anamnese, para poder, de alguma forma, verificarmos se eles eram merecedores ou não de uma marmita, de uma garrafinha de água, de um copo de suco, de uma peça de roupa ou de um calçado, porque nós saímos com todas essas coisas. Eu quero louvar a Deus pela vida daqueles que de alguma forma também contribuíram, ainda que não estiveram lá presente, foram pessoas que foram solidárias a esta causa, causa essa que tem a ver com a causa do reino de Deus, e que contribuíram através de doações, e tinha bastante coisa. E eu creio que da próxima vez que nós formos agora, nós teremos muito mais para oferecer, muito mais para nos doar também. Não tem só a ver com a questão daquilo que nós levamos até Ele como um alimento, mas também tem a ver com as nossas vidas, é o se doar, é o ser voluntário. Quero louvar a Deus pela vida do Cláudio, do nosso irmão, marido da nossa irmã Edna, tem sido também uma bênção nessa caminhada aí, e ele tem lançado esse projeto chamado Luz para o Mundo, E eu louvo a Deus por ter nascido isso no coração dele, porque é o que está faltando para o mundo, é luz. E luz é amor, traz essa realidade do amor, é o que João ele ensina nas suas epístolas, ele fala que o que está faltando no mundo é o amor. E ele fala sobre a luz e as trevas traz a realidade daquele que não ama, daquele que aborrece, daquele que não quer ver o bem do seu próximo, Muitos desejam a morte de muitas daquelas pessoas porque dizem que eles não têm uma vida digna. Mas aí eu pergunto, quem é que tem uma vida digna e é merecedor da vida? Todos nós somos transgressores, todos nós cometemos erros, e eu acho
que a misericórdia ela tem que prevalecer. Eu não vou me atrever a fazer o papel de juiz, eu não vou me atrever a fazer aquilo que Jesus não mandou nós fazermos. Ele disse que nós não poderíamos separar o joio do trigo. A realidade do joio e o trigo existe e o joio e o trigo estão juntos. E não sou eu quem vai fazer essa separação, quem faz essa separação é o próprio Jesus. É Ele quem fará isso um dia. Ele disse, deixe eles crescerem juntos. Mas haverá um dia que haverá essa separação e aí eu creio que aquilo que for trigo terá o seu lugar reservado, aquilo que for joio terá o seu ambiente, o seu lugar reservado também. Isso não compete a mim dizer quem é que vai para um lugar e quem vai para o outro. Eu só sei de uma coisa, que o que a palavra de Deus nos instrui é que enquanto nós temos tempo, enquanto nós estamos vivos, nós devemos fazer o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. E que quando estiver em nós, nós venhamos ter paz com todos os homens. E ter paz com todos os homens é viver uma vida sociável, é viver uma vida onde você não procura de alguma forma criar guerras, confusões, inimizades. Muito pelo contrário, nós somos fazedores de pontes, nós somos aqueles que fomos chamados por Deus com essa função específica de criar pontes para que pessoas possam acessar a Deus. Essas pontes são pontes de reconciliação. E se as pessoas elas simplesmente conseguirem alcançar essas pontes, entrar nessa direção, elas todas terão a oportunidade de se aproximar de Deus. Então eu já quero louvar a Deus pela vida de todas aquelas pessoas que de alguma forma foram acolhidas naquela noite. Nós não mudamos a vida de ninguém, apenas minimizamos o efeito da dor dessas pessoas que iria continuar no dia seguinte. O que se espera é que as pessoas então tenham esse espírito de solidariedade, porque se nós agirmos assim, então nós iremos ajudar a minimizar os efeitos das dores e das angústias, e aí as pessoas poderão viver uma vida, ainda que seja alguns momentos, mas alguns momentos que sejam prazerosos nas suas vidas. Não posso deixar de relatar aquilo que eu vi e assisti naquele lugar. No momento em que nós estávamos entregando as roupas, ali as peças de roupas, os calçados, ocorreu um fato ali que entristeceu o meu coração. Nós começamos a distribuir porque quando chegamos numa certa comunidade havia ali pessoas que eram solidárias. Eles diziam, olha, você pode me dar aqui esse pacote ou essa sacola com essas roupas ou calçados, porque nós aqui dividimos, nós trabalhamos em prol à comunidade. Então nós atendemos a necessidade uns dos outros. O que eu preciso eu pego, o que o outro precisa a gente entrega para ele. E eu achei bonita aquela atitude de solidariedade, porque é o que Deus pede para que nós venhamos fazer. Porém, ali aconteceu isso. Mas um pouquinho adiante chegou uma outra pessoa dizendo que precisava de calçado e tal, e nós estávamos ali à disposição para tentar de alguma forma suprir os interesses e a necessidade dessas pessoas. Mas o que nós vimos é que uma das pessoas chegou e falou, olha, essa pessoa aí você não pode dar nada para ela, porque se você der, ela vai pegar para vender, ela vai querer de alguma forma ganhar algum tipo de dinheiro para fazer alguma coisa que seja ilícita, talvez para manter o vício, alguma coisa nesse sentido. Mas o interessante é que a nossa intenção ali era de minimizar o efeito da dor dessas pessoas, mas parece que algumas pessoas ali não estavam muito se importando com isso não, eles queriam viver uma outra realidade, eles parece que se acostumaram com a questão da dor, do sofrimento, parece que aquele tipo de vida de alguma forma acabou produzindo algum tipo de prazer estranho na vida dessas pessoas. Mais adiante também, fazendo o mesmo, entregando isso para outras pessoas, nós achávamos que naquela outra comunidade era igual à primeira, aonde eles iriam ajudar uns aos outros, nós daríamos ali as roupas, ali os calçados e eles iriam simplesmente dividir. Mas não foi isso que aconteceu. Ali onde nós chegamos, algumas pessoas vieram e disseram, olha, não, aqui nós vamos dividir e tal.
E de repente algumas outras pessoas chegaram para mim em particular e falaram: olha, você vai me desculpar, mas você deu para aquela pessoa ali, ela não vai repartir. Muito pelo contrário. Essas mesmas pessoas que falaram que vão repartir com a gente são os mesmos que vêm e tomam aquilo que nós temos. Percebam que nessa comunidade eles viviam junto, todos vivendo na mesma condição de necessidade e tudo mais, mas porém havia um grupo ali que mesmo vivendo naquela situação não tinha dó do outro grupo, nem compaixão, nem misericórdia, e ainda tomava aquilo que os outros tinham. Olha só que coisa terrível e triste. E eu parei para examinar tudo isso e analisar, e eu comecei a perceber que tudo aquilo que nós assistimos na vida daqueles que estão no poder, nas nossas autoridades, que estão vivendo nos grandes centros, não é nada diferente daquilo que acontece no meio da pobreza e da miséria. Ou seja, aquela coisa que faz parte da vida do homem, esse sentimento de cobiça, essa questão da avareza, essa questão desse comportamento mesquinho, estranho, existe lá também, aonde não deveria existir. E aí eu comecei a analisar aquela situação e eu comecei a perceber que muitas pessoas que estão vivendo na miséria, eles estão vivendo assim e vão continuar vivendo assim. Sabe por quê? Porque a miséria tem tudo a ver com aquilo que eles escolheram viver, como sendo atitudes, obras e atitudes. Ou seja, a maior miséria que essas pessoas têm não é aquela que traz de alguma forma para eles a questão de não ter as coisas, né? O ser privado de algumas coisas. A maior miséria que eles têm é aquela no sentido de ser, de pessoa. Ou seja, eles mesmo vivendo naquela situação não entendem que eles precisam ajudar uns aos outros. Sendo assim, eles vão continuar vivendo essa vida. Aí você diz assim para mim: então vale a pena ajudar essas pessoas? Eu continuo dizendo: vale a pena. Porque o que você faz em relação a essas pessoas não tem a ver necessariamente com essas pessoas, tem a ver com você. E o que eles fazem uns com os outros tem a ver de uma forma particular com cada um deles. Ou seja, aí eu assumi o meu papel e eles estão assumindo o deles. Ou seja, se o meu papel é fazer o bem, eu não tenho que fazer acepção nem olhar para quem quer que seja. E se o papel deles é querer iludibriar, enganar, é achar que vai se dar bem mesmo quando já se está vivendo em desvantagem, então deixa ele viver assim. Porém, aquilo não vai mudar a realidade deles, é dali para pior. Hoje eu estava falando para minha esposa de uma historinha que foi contada para mim sobre essa questão da natureza humana, e falou que tinha um senhor que estava na beira de um lago, e ali na beira de um lago tinha um escorpião que estava se afogando naquela água, prestes a morrer, se debatia porque não sabia como fazer para sair daquela água. Aquele senhor veio, vendo aquele escorpião, aquele homem se aproximou e tirou aquele escorpião da água e o pegou, tomou para si, para colocar num lugar de segurança. Quando ele pegou o escorpião foi e deu uma ferrada nele. Deu uma ferroada nele, ele sentiu a dor e ele disse ai, e jogou aquele escorpião de volta na água, né, no susto. O escorpião caiu na água, continuou se debatendo e ele foi lá e novamente, com todo cuidado, ele pegou nas mãos, fez uma concha com as mãos e tirou novamente o escorpião. Ele já estava sentindo algumas dores, mas o escorpião novamente o feriu, novamente o ferroou, até que ele novamente jogou o escorpião no susto e já estava prestes a pegar o escorpião de novo, quando uma pessoa que estava assistindo isso de fora, vendo essa atitude desse senhor e vendo tudo o que estava acontecendo, ele chegou para esse senhor e disse: meu senhor, o senhor não está percebendo que é um escorpião que está aí? O senhor está tentando tirar ele e ele está ferindo o senhor cada vez mais, não é melhor deixar ele aí? E aquele senhor disse o seguinte para aquela pessoa que o abordou, disse: olha, a natureza desse escorpião é essa, de querer de alguma forma ferroar, ferir, essa é a natureza dele.
Quem se aproxima, ele se sente ameaçado, quer fazer isso. Mas isso não é a minha natureza. A minha natureza não é me omitir. A minha natureza não é fingir que eu estou vendo, não é fingir que eu não me preocupo. A minha natureza não é pisar em cima, não é matar. A minha natureza não é nem falar mal desse inseto, muito pelo contrário. A minha natureza é fazer o bem. Então, mesmo sendo aferroado, eu não deixo de fazer o bem, porque isso tem a ver comigo. Agora, se eu for dar importância para aquilo que estão fazendo comigo, aí então eu posso deixar de ser quem eu sou. E eu vou me transformar no quê? Se eu deixar de ser quem eu sou, então eu já deixei de existir para se transformar num outro ente. E nesse quesito que tem de pessoas se transformando em pessoas piores por conta da maldade das pessoas. Sendo assim, eu vou continuar investindo na vida das pessoas, mesmo que elas não venham entender nada disso. Mesmo que elas venham ficar aborrecidas. Mesmo que elas venham achar errado. Mesmo que alguém diga para mim, você ainda insiste e continue, eu vou dizer, eu insisto e continuo. E vão dizer por quê? Eu vou dizer por causa daquilo que está dentro de mim, que é maior do que a minha própria vontade. É o amor de Deus, e nós não podemos negligenciar. Porque quando eu chego em casa, eu deito satisfeito, feliz, sabendo que eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Agora, a atitude daquelas pessoas, olha, irmão, eu vou ser bem sincero, talvez eles é quem não durmam à noite. É eles que talvez estejam fazendo algo que esteja sendo algo que os reprove. E eu não. Eu estou fazendo a minha parte. E fazer a minha parte é fazer o que eu estou fazendo aqui nessa noite. É estar aqui fazendo essa live ainda que não esteja ninguém assistindo. Eu não me importo com nada disso. É fazer essa live acreditando que alguém irá ouvir. E talvez esse alguém seja um alguém que nunca ouviu falar de Jesus, ou alguém que nunca entrou em nenhum tipo de religião, ou alguém que simplesmente nunca se importou com essas coisas e que talvez ele venha ouvir e talvez isso possa produzir algum fruto bom. A minha intenção é de ajudar sempre. Então todas as palavras que eu digo é com o intuito de ser evangelho na vida das pessoas, de ser sempre uma boa notícia. Sendo assim, então, eu quero louvar a Deus pela vida daquelas pessoas, que nós não mudamos a vida deles, mas é como eu disse, nós apenas minimizamos naquele momento a dor daquelas pessoas. Amém? Fazendo um pouquinho daquilo que nós poderíamos fazer. Se todos nós fizermos um pouquinho, então esse pouquinho vai se transformar no muito. E esse muito com certeza vai alcançar a vida de muitas pessoas. Eu quero ler um versículo aqui e ser bem rápido. Aqui na época de Jesus há uma guerra, uma luta muito grande travada no mundo espiritual entre o bem e o mal, que são as potestades, os principados contra os anjos de Deus. E na terra também há uma luta muito grande no mundo físico entre pessoas, que estão sendo tomadas por um espírito que seria o espírito da desobediência, o espírito da perversidade que atua justamente naqueles que não querem se render a Deus. E em contrapartida nós vamos ver essa luta entre o bem representado por Jesus, sendo o amor, e o ódio por parte daqueles que não aceitam o amor. A realidade e o desfecho dessa história nós já conhecemos. O amor morre numa cruz. Jesus representava o amor. O ódio aparentemente o venceu, representado pela atitude do povo e principalmente da religião da época. Porém, o que se diz é que o amor ressuscitou. E o amor, ele está vivo e ele é derramado no nosso coração a cada dia, como está escrito em Romanos capítulo 12, através do Espírito Santo. Ou seja, o amor nunca morre. O amor, ele não sofre alteração. O que é amor é amor. E aí você vai ler ali 1 Coríntios capítulo 13 e você vai ver que o amor tudo pode, tudo suporta, tudo espera. O amor, ele não se alegra com a injustiça. O amor, ele não vive essa realidade, não, muito pelo contrário. O amor, ele não se folga com a injustiça.
O amor não, o amor ele quer estar ali fazendo bem, ele quer de alguma forma ser útil na vida das pessoas. É essa a realidade. Sendo assim, eu quero ler alguns versículos que está aqui em João capítulo 5, nessa época tão difícil que Jesus esteve aqui nessa terra, onde o céu veio para acolher os homens, mas os homens não quiseram ser acolhidos por esse céu e decidiram ficar com uma outra dimensão daquilo que eles achavam que seria mais coerente para eles naqueles momentos. O que diz é que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou muito mais as trevas, amou o ódio, amou a perversidade, amou a mentira, amou o engano, amou tudo aquilo que não tem nada a ver com a realidade de Deus, amou a magia, amou essas realidades místicas que as pessoas amam ainda no dia de hoje, mas desprezaram o amor. Mas o amor, como eu disse, continua vivo. E esse amor quer fazer parte da minha vida e da tua vida. No Evangelho de João, capítulo de número 5, o que nós vamos ver é Jesus explicando a sua missão, que começa no versículo de número 19. Ele falando que ele veio a esse mundo não para fazer o que ele achava que deveria fazer, o que viesse na cabeça. Ele não veio aqui nesse mundo para ser nenhum tipo de ditador ou de filósofo, nada disso. Ele diz que veio a esse mundo justamente para que as pessoas conhecessem a Deus Pai através dele, através daquilo que ele iria expressar diante dos homens, como as suas obras que ele fazia. As pessoas iriam conhecer Deus através do amor do Filho, através do seu comportamento, através da forma como ele lidava com as pessoas, como se ele se aproximava das pessoas. Um mundo onde havia muitas diferenças, um mundo onde existia acepção de pessoas, onde pessoas se achavam melhores do que as outras. No mundo de competição, Jesus vem para dizer, olha, não existe ninguém aqui grande, todo mundo aqui é igual, todos aqui têm que honrar uns aos outros como se fossem superiores a si mesmo. E traz a realidade do amor a Deus, do amor ao próximo, e transmite às pessoas aquilo que tem a ver com o ensino de Deus. É o que ele começa a falar no versículo 19, dizendo tudo que eu estou fazendo e que vocês veem que é diferente, que vocês ficam com a boca aberta, que vocês ficam sem entender, sem saber discernir ou interpretar, tudo isso tem a ver com aquilo que Deus me deu como legalidade para executar aqui nesse mundo. Ou seja, eu estou fazendo tudo como Ele me orientou a fazer. Eu estou falando tudo como Ele me orientou a falar. Porque eu não posso fazer nada de mim mesmo. Olha só que coisa interessante. Aí ele vai dizer no versículo 24, em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra... Jesus está dizendo, olha, se vocês ouvirem a minha palavra, aquele que ouve a minha palavra, aquilo que eu digo, aquilo que está saindo da minha boca como ensino, aquilo que eu recebi do meu Pai e estou transmitindo a vocês, se vocês derem ouvido ao que eu estou falando, ele disse, se vocês crerem naquele que me enviou, vocês terão a vida eterna, vocês não entrarão mais em juízo, não haverá mais condenação para vocês, mas vocês vão passar da morte para a vida, vocês vão saltar de uma dimensão para outra. Veja, meu irmão, que as palavras de Jesus sendo ouvidas por nós, sendo cridas por nós, elas podem fazer aquilo que a religião, elas podem fazer aquilo que o mundo, elas podem fazer aquilo que o dinheiro não pode fazer, pode mudar a nossa condição de morte para uma condição de vida. Porque o que Jesus tenta dizer para essas pessoas que a condição de morte é quando não se ouve essas palavras, é quando não se crê nessas palavras, é quando se vive uma vida ainda vivendo a realidade daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é errado. Quando eu vivo me estribando nos meus próprios pensamentos, na minha própria justiça.
O que ele está dizendo é que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo, por mais que eu determine quais sejam os gestos que vão, de alguma forma, me salvar. Eu não dito as regras. Tudo isso vem através da palavra, do ouvir a palavra e do crer na palavra. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra forma, outra maneira, não existe um outro jeito de se alcançar salvação sem a realidade de Jesus. Foi o que Pedro disse em Atos, capítulo 4, versículo 12, não há nenhum outro nome entre os homens a qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus. É só no nome de Jesus, é só através do ensino de Jesus. E esse conhecimento da palavra, porque o ouvir as minhas palavras e crer, não tem somente a ver com o ouvir com o ouvido e dizer eu creio. Tem a ver com ouvir e dar crédito no que diz respeito a querer fazer com aquilo que se ouviu se transforme numa prática de vida no seu dia a dia. Ou seja, é ouvir, dar crédito àquilo e colocar aquilo então como prática. É você forjar a sua vida sobre as palavras de Jesus, que é o que ele ensina em Mateus capítulo 7. Aqueles que ouvem as minhas palavras e têm o cuidado de as praticar. Eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha, trazendo a ideia que o fundamento firme e sólido é a palavra, aonde nós passaremos por ventos, tempestades, por enchentes, mas que nada disso irá nos desmontar. Muito pelo contrário, nós permaneceremos firmes, mas firmes na rocha. Sozinhos, fazendo a nossa própria justiça, estaremos fazendo isso sobre a areia, ouvindo a voz do nosso coração enganoso e não a voz de Deus. Sendo assim, quando vierem os ventos, as tempestades, essa casa vai cair. E como não se tem fundamento sólido, você vai cair junto com essa casa. Então a realidade que Jesus traz aqui é de ouvir as palavras e crer no que diz respeito a ouvir, internalizá-las e fazer com que essas palavras se transformem em consciência para nós caminharmos dia após dia. E aí, ele começa a trazer a ideia, vai chegar a hora, já chegou o momento em que os mortos ouvirão a voz do Senhor, e aqueles que ouvirem ressuscitarão. E ele começa a falar de dois tipos de morte. A primeira morte, que seria aquela espiritual, em que nós estamos aqui assistindo o vídeo, mas podemos estar mortos espiritualmente falando, ainda que o nosso corpo esteja sendo um corpo que tem movimento, um coração que esteja batendo, um pulmão que esteja ainda fazendo o seu processo para que nós venhamos respirar. Nós podemos estar vivendo zumbificados, mortos espiritualmente. Ele diz que se esses ouvirem a voz do Senhor, esses viverão. E vai chegar o momento que aqueles que estão dentro do túmulo, aqueles que já morreram mesmo, aqueles que foram enterrados, foram colocados dentro de um caixão, ou que foram cremados, ele diz que esses também ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão. E ele fala de um dia que vai acontecer o grande juízo, aonde aqueles que fizeram bem, aqueles que praticaram a justiça, aqueles que deram crédito à palavra, aqueles que se associaram ao amor, que entraram em conluio com o amor, para praticar o que seja o amor, esses vão receber a vida eterna. Mas aqueles que insistiram em não querer viver essa dimensão, essa realidade de amor, que disseram, eu quero que eles se danem, eu não estou nem aí, cada um faça o seu, e eu faço a minha parte, você faz a sua. Aqueles que se omitiram na vida, que viram as pessoas caídas no caminho o tempo todo, pedindo ajuda, mas os ignoraram. Esses que muitas vezes, vendo coisas que acontecem, disseram, era bom que morresse. Esses que separam o joio do trigo, que diz quem vai para o céu ou para o inferno. Esses aí, ele está dizendo que esses aí estão sentenciados à morte. Ou seja, nós estamos ouvindo a voz de Jesus e estamos tendo a oportunidade de ressuscitarmos para Deus. Isso não tem nada a ver com uma mudança radical de lugar, de casa ou de estrutura, nada a ver. Você pode estar dentro da favela, ser escravo de algum tipo de senhor, não tem problema nenhum.
mas você vai ser uma pessoa livre em Deus, vai ser uma pessoa transformada em Deus, e tudo acontece na consciência. Não se esquecendo que a vida eterna não é nesse mundo, mas a vida eterna tem tudo a ver com a recompensa que Jesus dará para aqueles que o ouviram e creram, e insistiram em ser pessoas do Evangelho, em pessoas do amor, em pessoas do bem. E aí ele continua dizendo que existiu a realidade de João Batista, que as pessoas respeitavam e tudo mais, porém, de alguma forma se divertiram com ele, porque ele tinha a representação de um tipo de luz. Se divertiram com João Batista, ainda que muitos creram que ele era um profeta. Mas esse João Batista deu testemunho de Jesus. E Jesus fala assim: olha, eu não aceito o testemunho de homens, mas eu estou falando isso para que vocês venham entender. Vocês não confiavam, não falavam de João Batista? João Batista deu testemunho de mim. E as obras que eu faço é maior do que as de João Batista. João Batista apenas batizou com água, ele falou a verdade, mas o que eu transmito hoje é a verdade de Deus. O batismo hoje não é só com a água, é com fogo também. Hoje eu faço aquilo que João Batista não conseguiu fazer na sua época. Realizo milagres de todas as formas e de todas as maneiras. E aí ele vai dizer o seguinte no versículo de número 36. Mas eu tenho um maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas é que eu faço, e essas é que testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Olha só que coisa interessante. Jesus está dizendo: olha, se vocês derem ouvido para aquilo que eu estou falando, e se vocês pararem para examinar as obras que eu estou praticando, vocês não vão ter outra conclusão a não ser crer que tudo que eu estou fazendo está condicionado e tem tudo a ver com a realidade de Deus. Essas palavras nunca foram ouvidas por ninguém. Essas obras muito menos. Vocês não estão acostumados a ver esses milagres acontecendo, nem ouvir palavras como essa de vida. E então, eles deveriam naquele momento se quebrantar, deixar o orgulho de lado e fazer o quê? Se render a Jesus, essa realidade de Jesus. Mas eles não, eles continuavam irredutíveis. Eles continuavam firmes naquela ideologia deles, mesmo vendo as obras sendo manifestadas. Eles chegaram ao cúmulo de dizer: nós nunca vimos ninguém dizer palavras como essas. Eles chegaram até mesmo a dizer: nós nunca vimos milagres como esse. Nós nunca vimos pessoas falarem com tanta autoridade como eles falam. Eles viram demônios obedecendo ao comando dessa voz. O vento, o mar, tudo se sujeitava. Jesus falava e as coisas simplesmente aconteciam. Eles sabiam que era Deus ali, mas eles lutavam contra Deus, porque não aceitavam essa realidade, porque eles não queriam perder o posto deles. Como eu disse, a religião, ela não sobrevive com a presença de Jesus. Jesus não cabe dentro da religião. A religião discute os seus próprios interesses. É por isso que nós temos vários tipos de religiões hoje. Cada um com o seu grupinho, com o seu montinho, que não interage, que não se entende. E você acha que Jesus está no meio dessa confusão toda? Não, Jesus é amor. E se essas religiões entendessem Jesus, aconteceria aquilo que todo mundo está tentando fazer, que era o ecumenismo, que era fazer todo mundo se juntar. Mas não se juntar cada um com a sua ideologia, mas todos juntos pelo amor, todos juntos e ligados por causa do Evangelho, que é esse Evangelho que quer reconciliar o homem com o homem e reconciliar o homem com Deus. Não um fingimento de ecumenismo dizendo está tudo bem entre nós, quando eu estou odiando o outro e o outro está me odiando. Meu Deus do céu, fazendo uma média para que as pessoas assistam toda essa mentira e digam simplesmente: olha que coisa bonita, olha como eles expressam Deus de uma forma graciosa e maravilhosa. Não, não é isso. Nós temos que ter uma mentalidade diferente, transformada, onde nós somos capazes de viver e conviver com pessoas de cultura diferente, de raça diferente, de língua diferente. Não importa a dificuldade das pessoas, as suas deficiências, quando nós entendemos que estamos ligados pelo amor e que todos nós somos iguais,
aí cai por terra todo esse tipo de pensamento. E aí então nós passamos a viver uma vida melhor. Era o que Jesus estava tentando dizer para eles. E aí ele vai dizendo, olha, no versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Ou seja, o Pai tem dado testemunho de mim? Como assim eles poderiam dizer? Tudo que está escrito no Antigo Testamento, tudo que aconteceu ali, nós vamos ver Jesus como uma espécie de sombra por detrás de tudo que está acontecendo. Todas as profecias feitas pelos profetas nos livros dos Salmos faziam alusão a Jesus quase que o tempo todo. Um dos lugares onde nós vemos isso nitidamente é em Isaías, o profeta messiânico, onde se fala que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado no jumentinho, isso também foi profetizado. A atitude de Jesus diante dos vendilhões, daqueles que aceitavam propina, daqueles que faziam troca de moeda, daqueles que vendiam cultos na porta do templo, também já estava escrita. Ou seja, a realidade de Judas traindo Jesus também já estava escrito. A realidade do martírio de Jesus na cruz, a forma como ele foi preso, a forma como ele foi humilhado diante dos homens, estava tudo escrito já. Se você ler Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15, está escrito que o próprio Deus criaria uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da mulher feriria o calcanhar da semente da serpente. Olha só, e a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. Já dizendo que nasceria um da mulher, que foi o próprio Jesus. Ele venceria a semente da serpente, que seria o diabo. Mas não seria fácil, porque ele iria ser mordido no calcanhar, significando dizer que seria uma vitória com sofrimento. E não foi isso que aconteceu. Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo naquela cruz. Mas foi sob o estigma do sofrimento. E é por isso que ele ensinou para a gente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. Querendo transmitir a nós que nós iremos passar por coisas assim, não tem problema, mas vocês vão vencer. Vencer se nós guardarmos a palavra de Deus. Vencermos se nós cremos em Jesus. É nesse sentido que ele está dizendo, é não se deixando ser vencido pela maldade de ninguém, não se transformando num fanático, num religioso, mas se transformando num ente do céu, que consegue ver com seus olhos a miséria daqueles que estão à sua volta, que ao invés de rir, que ao invés de debochar, que ao invés de fazer piada, ao invés de pisar em cima, está disposto a ser solidário e estender as mãos para levantar essas pessoas. E aí ele vai dizendo mais ainda, olha só, o Pai tem dado testemunho de mim, e jamais vocês têm ouvido a voz dele, e nem visto a sua forma. Ou seja, vocês desconhecem ele, aquele que vocês dizem que é pai de vocês, aquele que vocês dizem servi-lo, vocês não o conhecem. Porque se vocês conhecessem ele, conheceria a mim, porque eu vim, não de mim mesmo, mas eu vim dele. E o que eu digo, não digo de mim mesmo, eu digo o que ele me ensinou a dizer. Então logo que quem conhece a Deus, conhece a mim. E aí ele continua dizendo, no versículo de número 38, olha só, também vocês não tendes a sua palavra permanente em vós, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Sabe com quem Jesus está falando? Jesus está falando com os religiosos da época, que eram os saduceus, os fariseus, eram os intérpretes da lei, os doutores da lei. E esses camaradas, eles conheciam muito aquilo que estava escrito na lei que foi dada por Moisés. Eles sabiam de cor e salteado. E tudo aquilo que eles tinham como conhecimento trazia a ideia, trazia a revelação da identidade de Jesus. Veja que eles eram peritos no que diz respeito à lei. Aquelas letras, eles conheciam. Eles usavam aquilo no tribunal dele, dos judeus. E eles usavam aquilo para julgar justamente aquelas pessoas que transgrediam
esses mandamentos, porque eles assim conheciam tudo. Eles ficavam observando Jesus, o que Jesus falava, porque a intenção deles era sempre apanhar Jesus num ato de contradição, de irreverência com aquilo que eles conheciam que estava escrito. E o camarada seria penalizado como blasfêmia e tudo mais. Ou seja, eles conheciam, mas olha o que Jesus falou para eles. Jesus falou, olha, vocês não têm a palavra de Deus permanente em vós. E vocês não têm, e eu vou dizer por que vocês não têm, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Meu Deus, se você não crê em Jesus, nas palavras de Jesus, e você faz tudo aquilo que todo mundo diz, menos o que Jesus ensinou, então, meu irmão, você não tem a palavra de Deus permanente em você. Aí você vai dizer para mim, não, mas eu conheço a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Eu sei recitar ela inteira. E aí? O fato de você conhecer ela de cor muda o quê? Só aumenta a sua condenação, porque quanto mais se sabe, mais se tem a responsabilidade de se fazer aquilo que seja certo. Então, não adianta eu conhecer muito aquilo que está escrito, se aquilo que eu estou escrito não trouxer nenhum significado, nenhum sentido para a minha vida de mudança. Agora, eles tinham a palavra escrita no que diz respeito ao conhecimento dela. Eles conheciam a língua hebraica, a aramaica, eles conheciam o latim, eles conheciam o grego, eles eram exegetas, eles tinham uma boa exegese, faziam boa interpretação, eles julgavam os sinônimos e tudo, dizendo isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Eles tinham tudo isso, toda essa ferramenta. Mas Jesus falou, a palavra de Deus não tem permanecido em vós. Como assim a palavra não permaneceu se eles a têm como conhecimento, como eu estou falando? Tem. Mas ela não permanece neles, sabe por quê? Porque ela precisa permanecer em nós como consciência e não somente como algo que a gente sabe o que está escrito. Essa palavra precisa virar consciência na gente. E aí, virando consciência na gente, ela vai permanecer em nós no dia a dia. Ou seja, quando eu vou falar com quem quer que seja, em qualquer momento eu não preciso nem ensaiar para falar nada. Por quê? A palavra de Deus permanece em mim. Ela está no meu coração, então eu posso falar sobre qualquer assunto. E tudo que eu falar tem a ver com o Evangelho, porque a palavra de Deus permanece em mim. Agora tem pessoas que falam assim, olha, eu sei o que está escrito, eu só não sei onde está, mas eu vou ver onde está escrito e vou te falar. Quando ele diz isso, ele está dizendo a palavra de Deus não permanece nele. Ele está procurando um lugar que está escrito, mas quando se tem ela como consciência, então se consegue expressar essa palavra através do seu gesto e das suas atitudes. As atitudes dessas pessoas eram de quem não tinha a palavra permanente neles, porque eles estavam desprezando Jesus. Se a palavra tivesse neles, aquele conhecimento da revelação, eles jamais desprezariam Jesus. Se você despreza Jesus é porque a palavra não permanece em vocês. Aí Jesus explica isso no versículo seguinte. Olha o que Jesus vai dizer, olha. Versículo 39. Vocês examinam as escrituras, tá vendo? Vocês são bons examinadores. Vocês examinam, vocês dissecam as escrituras. E vocês fazem isso porque vocês mesmos julgam ter nas escrituras a vida eterna. A maioria das pessoas dizem que a vida eterna está nas escrituras. Mas não é o que Jesus vai dizer, a vida eterna não está nas escrituras. Quem julgava isso eram os religiosos. E Jesus falou, vocês julgam ter nas escrituras a vida eterna. É vocês quem julgam isso. Mas a vida eterna não está nas escrituras. É o que Jesus vai dizer na continuação, olha só. E são elas, e vocês dizem, e são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir até mim para ter a vida eterna. Vocês examinam as escrituras, vocês estudam elas, porque vocês julgam nelas ter a vida eterna. Agora o engraçado é que são essas mesmas escrituras que falam acerca de mim, Jesus está falando. E aí, se elas falam de mim e vocês estudam elas, o que se espera é que vocês venham para mim. Que vocês não me rejeitem, mas vocês estão me rejeitando. Se vocês estão me rejeitando, então tem alguma coisa errada. Vocês não querem vir até mim para serem curados, por quê?
Porque a palavra de Deus não permanece em vocês. Ou seja, vocês estudam ela, leem, mas aquilo que interessa, aquilo que é importante, aquilo que pode trazer vida de verdade para vocês, vocês acabam não alcançando. Sabe por quê? Vocês ficam presos na realidade das exterioridades. Não pode tocar nisso, não pode comer isso. Vocês estão mais preocupados com a questão da dieta, a dieta judaica. Vocês estão mais preocupados com a fimose, com a questão da circuncisão. Mas vocês não estão nem aí para aquilo que seja a vida de verdade. Enquanto vocês estão discutindo religião, vocês estão perdendo aquilo que seja a vida, porque aquilo que tem vida só pode ser considerado em mim. E se vocês desprezam a mim, Jesus está dizendo, vocês estão desprezando a vida. Então, o que significa dizer que eles têm todas as escrituras, eles têm essa palavra como conhecimento, mas não têm elas como vida, não têm elas permanente como consciência. E aí Jesus fala, contudo não querem vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens, e entretanto, quem não tendes, e eu não aceito a glória que vem dos homens, sei entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier no seu próprio nome, certamente vocês o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais a glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Pai, ou que vem do Deus único? Jesus deixa bem claro que a aceitação em relação à identidade dos homens, de quem quer que seja, ela é bem vista e é bem aceita pelas pessoas, mas a realidade de Jesus, a sua identidade, já não é muito bem aceita. Porém, quando nós damos ao homem aquilo que pertence a Deus, que é a honra e o reconhecimento, aí o que vai acontecer? Nós vamos receber do homem as suas recompensas, que tem a ver com as coisas materiais, as coisas ligadas a esse mundo. Mas nós vamos perder a vida eterna. Mas quando nós tributamos a verdadeira honra a quem é merecedor dessa honra, que é Jesus, aí então nós recebemos como recompensa a vida eterna. Agora, é claro que existe um contraste aí, né? Quando eu dou honra para Jesus, eu perco as minhas regalias diante dos homens. Quando eu dou honra para os homens, e aí então eu granjeio regalias e favor diante dos homens. Então a grande questão é, você quer o favor de Deus ou você quer o favor dos homens? É melhor você viver uma vida com dificuldade sabendo que o Senhor está habitando com você, do que viver uma vida regalada com o Senhor distante de você. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. Ele não está habitando com aqueles que são soberbos, orgulhosos, arrogantes, jactantes, que estão vivendo nos palácios e que acham que eles são seus próprios deuses, dando honra aos outros. Não, ele habita com o quebrantado de espírito, com o abatido de alma, ele habita com o necessitado, com aqueles que nós fomos entregar as coisas, aquele que está drogado e que todo mundo diz, esse não tem mais jeito. É com esse que ele está habitando, é esse que ele quer salvar. E muitas vezes nós não entendemos absolutamente nada disso. Então a pergunta que se faz essa noite é o seguinte: você que tem estudado a palavra, você que recita essa palavra, o quanto dessa palavra se transformou em consciência, em palavra de vida para ser aplicada no dia a dia? Porque muitas vezes nós sabemos o que está escrito, mas nós agimos como esses religiosos. Ao invés de expressar o amor, expressamos o ódio. Ao invés de acolher as pessoas, nós as rejeitamos e as desprezamos. E isso tem a ver com o que Jesus falou, a palavra não permanece em vocês. Vocês estão vivendo uma espécie de loucura, de anestesiamento, de insensatez. E o Senhor quer nos curar nessa noite. A salvação está nas Escrituras. Jesus falou, não, vocês é quem julgam assim. A salvação está em Jesus. E por que eu digo isso? Você pode conhecer a Bíblia toda e não significa que você está salvo. Mas se você conhecer Jesus, aí sim, meu irmão, você está apto, você está garantido. Agora, conhecer Jesus é manifestar isso diante dos homens. Quem conhece Jesus, aí então o mundo sabe que ele conhece Jesus. E por quê? Porque vê que as obras dessa pessoa e as atitudes dela têm a ver com as obras e com as atitudes de Jesus. Quando eu, dizendo ser filho de Deus,
eu tenho atitudes como a dos religiosos que manifestam a acepção de pessoa, o ódio, a rejeição e tudo mais, aí então as pessoas logo me identificam não como alguém que é um ser de Deus, mas alguém que é um ser que está enganando a si mesmo, querendo passar uma imagem que ele é aquilo que ele nunca foi. Meu irmão, talvez essa palavra ela não tenha trazido nenhum tipo de alento ao seu coração. Talvez você diga assim para mim: olha, essa palavra não acrescentou nada. Mas eu vou dizer algo aqui para você, na minha vida acrescentou e muito. Quando eu percebi essas coisas, as coisas mudaram na minha vida. Eu vivo hoje uma vida tranquila, sem nenhum peso, nenhum sentimento de culpa. Sabe por quê? Porque quem me justifica é o Senhor. Então eu nem perco mais tempo tentando provar nada para ninguém. Eu uso o meu tempo e aproveito o meu tempo fazendo o que eu estou fazendo. Levando esse evangelho, dizendo: o Senhor te ama. Não importa quem você seja. Hoje foi engraçado que um rapaz, e esse rapaz, ele escreveu uma carta e ele dizia na carta: olha, eu estou com vontade de me matar, de cometer o suicídio, e eu quero fazer isso. E ele dizia que as razões pela qual ele iria fazer isso era justamente porque ele nutria um sentimento dentro dele por um outro homem. Então ele falou: eu sinto amor por homem. E aí então eu não sei o que fazer, porque é uma coisa que está em mim há tanto tempo e eu não consigo me desligar. Então eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer é me matar. E ele achou que deveria se matar. Aí eu te digo: meu Deus, ele queria se matar porque ele sente amor por um homem. E nós não temos que sentir amor pelos homens, nós temos que sentir amor pelos homens, pelas mulheres. Nós temos que... O sentimento do amor é um sentimento que vem de Deus. Agora, quando alguém diz: olha, eu vou me matar porque eu estou odiando os homens, eu estou odiando a mulher, aí nós entendemos que o ódio está produzindo esse tipo de coisa. Agora, dizer que o amor está querendo produzir a morte dentro dele, tem alguma coisa errada. Aí você vai me dizer: é claro, ele está falando de um amor por um outro homem. Meu Deus do céu, se ele está sentindo um amor por um outro homem, não é por uma mulher, aí então quer dizer que ele vai para o inferno, eu vou julgá-lo? Não. O que eu tenho para dizer para ele, o que eu digo para todo mundo, eu digo: meu irmão, vá, caminhe, faça aquilo que a sua consciência diz que você tem que fazer em relação àquilo que seja o amor, aquilo que é certo. Amanhã ou depois, quem vai te julgar não sou eu, é a palavra de Deus. Você tem a opção de fazer a vontade da sua carne, de realizar os desejos da sua carne, porque toda essa pulsão de homem com homem, mulher com mulher ou homem com mulher está associado à nossa natureza humana, à nossa carne. Então, isso vai depender de nós, se nós vamos dar essa liberdade para a nossa carne, essa ocasião a ela, sabendo que ela nos trará um certo prazer, independente se é hétero, independente se é homoafetivo, trará prazer naquele momento, mas naquele dia. Tem homens que querem pegar todas as mulheres. Ele não quer só a mulher dele. Isso não significa que ele é melhor do que aquele que é o homoafetivo. Porque se o homoafetivo tem um parceiro e é fiel àquele parceiro e vive a realidade como fosse um homem e uma mulher, ele está vivendo num ato de justiça muito mais relevante do que aquele que é hétero e que comete adultério o tempo quase que todo. Então nós não devemos julgar as coisas segundo a aparência. Mas eu não tenho que dizer para esse cara: se mata mesmo, porque a palavra de Deus está dizendo que você vai para o inferno. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Jesus mandou levar o evangelho do amor a todas as pessoas, o evangelho da reconciliação, dizendo para ele: meu irmão, se você não se condena pelas suas atitudes, pela forma como você está fazendo, então segue, você tem paz com Deus. Agora, naquele dia vai ser você e o Senhor. O meu papel aqui não é separar joio do trigo. O meu papel aqui não é dizer quem entra e quem não entra. O meu papel aqui é dizer que o Senhor te ama. E o Senhor não quer que você se suicide, que você faça algo contra a vida, porque Ele veio para salvar a humanidade. Uma coisa eu sei, que todos nós já fomos reconciliados com Deus através de Cristo.
Essa reconciliação não vem através da igreja, vem através de Cristo. E quem não quer se sentir reconciliado, o problema é dele. Porém, nós temos segurança para continuar caminhando e praticando aquilo que seja o amor. O que vai levar a cada um de nós para a presença de Deus é o amor. É aquilo que nós manifestamos em relação ao nosso próximo. E aí, meu irmão, eu quero deixar esse lado da acusação e do julgamento para lá. Porque o juízo sem misericórdia será aplicado sem misericórdia também. E a palavra termina dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Eu quero orar nesse momento pela tua vida. Quero orar pela vida de todos que fazem parte dessa nação, das nações, por todos aqueles, independente da sua religião, independente das suas crenças, independente das suas deficiências, das suas mazelas. Eu quero orar e pedir que a mesma bênção que vai vir sobre a minha vida venha sobre a vida de vocês. E eu jamais vou desejar o mal para mim, então não vou desejar o mal para vocês também. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa noite de quarta-feira. Quero te glorificar por esse momento oportuno, por tudo aquilo que foi falado, tratado nessa noite. Meu Deus, que o teu Espírito possa se fazer entendido, meu Deus, através dessa palavra que foi ministrada. Que essa palavra não fique num vazio, num vácuo, Senhor, mas que essa palavra ocupe lugar no nosso coração, na nossa consciência, que ela se transforme em prática de vida, Senhor. Que nós venhamos entender, meu Deus, que o conhecer a Bíblia, no que diz respeito a decorá-la, não vai nos ajudar. Muito pelo contrário, quanto mais se sabe que se deve fazer o bem, não se faz, mas vai se condenando, Senhor. Por isso, meu Deus, nós queremos aprender, e à medida que nós formos aprendendo, nós queremos também ir praticando. E nós te pedimos, nos ajuda nessa tarefa que nós sabemos que não é fácil. Meu Deus, ajuda-nos a pagar o mal com o bem. Ajuda-nos, meu Deus, a ser um ente do céu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos, Senhor Deus, a ser alguém, Senhor, que pratica a justiça que vem do reino, mesmo sofrendo, meu Deus, as implicações que foram ditas na sua palavra, aonde nós teríamos aflições, passaríamos por lutas, aonde nós, meu Deus, muitas vezes seríamos maltratados, até mesmo o extremo da morte, Senhor. Porém, meu Deus, nós temos que permanecer firmes, é isso que nós queremos, Senhor. Permanecer firmes no teu amor, que o teu amor nos encoraje a ser alguém do bem, Senhor. Não permita que o nosso coração, meu Deus, se prenda à religiosidade, que nós venhamos nos esconder atrás de uma roupa, de um aparato, de uma Bíblia, meu Deus, de um templo, meu Deus, que nós venhamos mostrar quem nós somos de verdade, meu Deus, através do sim ou através do não, Senhor, e que as pessoas possam ver em nós a tua luz, a tua presença. Eu oro, meu Deus, pedindo: alcança todos os moradores dessa terra, de todas as nações, aqueles que estão vivendo as suas realidades, meu Deus, as suas deficiências, as suas misérias, aqueles que estão doentes, enfermos na alma, no corpo, aqueles que estão vivendo as suas paralisias. Alcança agora, coloca as tuas mãos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão jogados nas ruas, marginalizados, desprezados, aqueles que estão vivendo como cães, Senhor, aqueles, meu Deus, que estão vivendo, Senhor Deus, embaixo do estigma do desprezo, Senhor, que o Senhor os alcance agora, aqueles que estão vivendo atormentados, perturbados, aqueles, meu Deus, que estão vivendo sem esperança, sem fé, aqueles que estão querendo desistir da vida, aqueles, meu Deus, que já não acreditam mais em absolutamente nada, aqueles que estão perdidos dentro de si mesmos, Senhor, aqueles que estão perdidos não porque está fumando, bebendo ou está usando droga, mas aqueles que estão perdidos porque estão, meu Deus, sem direção, sem saber para onde caminhar, que estão vivendo como se estivessem em órbita, Senhor, aqueles que estão vivendo como se estivessem, meu Deus, no vácuo, meu Deus, como se estivesse no espaço, Senhor Deus, estivesse sem, meu Deus, um alvo, sem um lugar, meu Deus, de partida, nem de chegada. Que o Senhor, meu Deus, ajude essa pessoa que está perdida, Senhor, a se encontrar através do seu evangelho, porque eu creio que é conhecendo esse
esse evangelho, é conhecendo a tua palavra que vem a libertação. E que as coisas, meu Deus, que prendem os homens, meu Deus, como os vícios e tudo mais, são coisas que vão deixando de existir conforme nós vamos conhecendo essa verdade e esse evangelho. Sendo assim, meu Deus, ajuda-nos, meu Deus, a ter essa compreensão, a termos esse entendimento, meu Deus. Guarda-nos no teu amor, no teu esconderijo, Senhor, que as tuas mãos graciosas estejam sobre essa humanidade, realiza milagres, meu Deus, em todos os lugares, e que aonde houver uma vida sedenta, essa vida venha a ser saciada agora, que o espírito da morte que tem rondado a vida de muitos, meu Deus, caia por terra, sai em nome de Jesus. Eu coloco a causa do teu povo nas tuas mãos, Senhor Deus. Senhor, atende a essas causas, coloca as tuas mãos, muda o quadro dessa sociedade, dessa nação, aqueles que não conseguem entender o que estão acontecendo consigo mesmo, Senhor, ajuda o teu povo sofrido, aquele que chora, aquele, meu Deus, que não sabe mais o que fazer, meu Deus, em nome de Jesus, aquele que precisa de uma porta aberta, de um trabalho, aquele que busca dignidade, aquele que está vivendo a dor da perca, meu Deus, do desapego, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a vencermos a nós mesmos, Senhor Deus, ajuda-nos a abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa arrogância. Nós queremos ser melhores para todos, como aquele samaritano, Senhor Deus, queremos atender a necessidade das pessoas, e fazendo isso não para termos média contigo ou com quem quer que seja, mas fazendo isso, Senhor Deus, porque aquele que foi alcançado, aquele que provou desse amor, ele não consegue se conter, e ele quer que outros provem também, porque se importa com o outro. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma noite abençoada, que o teu Espírito esteja acendendo a chama dentro de nós, não nos deixe nos perder nos nossos próprios caminhos, Senhor, esteja conosco todos os dias, em todos os momentos, Senhor, e realiza as tuas obras na nossa vida. Sendo assim, eu entrego as nossas vidas, tudo que nós temos nas tuas mãos. Toma o nosso espírito nas tuas mãos, Senhor. Nós não queremos nada com o diabo, o meu negócio é com Deus, e eu tenho certeza que o negócio dos meus irmãos é com Deus também. Senhor, os alcance e os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.